Não espera as coisas ruins acontecer para você entender que você precisa servir ao Senhor, que você precisa entregar a sua vida para Jesus, você que ainda não entregou, que você precisa ter uma referência de Cristo na sua vida, que você precisa se apresentar como uma oferta agradável, precisa apresentar suas mãos todo dia no altar e tem que ter alguma coisa nela. Precisamos nos alegrar quando eu venho para a casa do Senhor, mas eu tenho que olhar para trás e saber que eu deixei algo bom, que eu fiz alguma coisa que agradou a Deus. Não adianta eu começar a trajetória na minha vida inteira, amado, e quando chegar no dia eu olhar e falar assim, meu Deus, não fiz nada. Muito pelo contrário, só deixei tragédia atrás de mim. Nós estamos como eu falei, terceiro domingo, culto de missões. E a Quadrangular tira esse culto para tratar sobre aquilo que Deus ama. O ide do Senhor, a vontade e o querer dele em nossas vidas. E como bom servo que somos, estamos aqui somente para poder aprender, né, e sermos treinados cada dia mais. E é tão importante, tão maravilhoso aquilo que temos aprendido do Senhor, que quando nós começamos a falar, a gente aprende, e o Senhor ele vai abrindo assim, o nosso leque, ele vem abrindo mais e mais a nossa mente para muitas coisas. Coisas, às vezes, que pode para muitos não ter tanta importância, mas de uma coisa eu sei, todos nós que estamos aqui, todos nós que aceitamos, confessamos o Senhor como o único suficiente Salvador da sua vida, a gente aprende que o ID é para todos nós somos missionários, todos nós somos evangelistas, todos nós temos algo para poder apresentar diante do altar, porque o Senhor vai cobrar isso de nós. Pedir para mostrar as mãos e nossas mãos vazias. Acredito que ninguém quer chegar diante do Senhor com suas mãos vazias, né? Então, nós precisamos aprender com o Senhor sobre essas coisas. E, então, o tema dessa palavra ministrada, de missões esse mês é salvos para servir e chamados para ir. Está lá em Salmo 100. E é um salmo muito lindo, né? O salmista, com toda a sua fragilidade, com tudo aquilo que ele viveu, que ele passou, uma inspiração muito linda. Os Salmos, ele tem coisas tremendas para a gente. E a gente vê ali um homem que abre o coração o tempo todo para o Senhor. Um homem que sabe dos seus pecados, das suas falhas, mas a inspiração é muito linda no livro de Salmos. Então você olha assim e fala, poxa vida, esse homem não passou por nada, não? E quando, na verdade, a gente conhece a história, né, de Davi, todos nós sabemos o que aconteceu, o que passou, o que ele viveu. E quando você lê o Salmo, você fala assim, gente, nós estamos falando do mesmo homem? Mas ali ele está expondo expondo a alma dele, expondo a ferida dele. Ele não esconde o que ele viveu e o que ele passou, mas muito pelo contrário, amados, ele simplesmente exalta o nome de Deus, porque foi o Senhor que o resgatou, apesar de todo o problema dentro da sua família e da sua casa. O Salmo 100 começa dizendo assim, todos nós conhecemos e é muito lindo, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor em seus átrios. Com louvor e em seus átrios com hino. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. Que coisa linda, esse salmo realmente ele é muito lindo, o Salmo 100. Senhor, foi lida a tua palavra, Jesus. Agora, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, venha tratar conosco em relação de um tema muito importante e que fala conosco, Senhor, em relação, Pai querido, de servir e sermos chamados para ir. Então, eu já louvo ao Senhor porque eu aprendi muito. Quando nós estamos preparando os bolsos, quando o Senhor começa a falar, aprendemos que o Senhor também vai olhando, nos faz olhar para dentro de nós mesmos. E a gente começamos a ver, Senhor, como nós somos falhos e como precisamos. Então, coloco diante do Senhor, meu Deus, este povo que aqui está. Peço que o Senhor também, como tem tratado comigo e com muitos, que o Senhor continue a cuidar de cada um. Pai, abre a nossa mente, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Como eu falei, queridos, o Salmo 100, ele começa a falar em relação, a primeira parte que a gente ouve, quando começa o Salmo celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. E o mais lindo que o 2 fala assim, servir ao Senhor com tristeza? Servir ao Senhor com tristeza? Pregue aí comigo, servir ao Senhor com tristeza?
Fala, servir ao Senhor com alegria. E às vezes ele já começa falando, servir ao Senhor com alegria. E às vezes a gente para pensar, eu falei, meu Deus, mas o Senhor fala que é para servir Ele com alegria. E por que parece que a história não é bem assim, né? Parece que é um contraste daquilo que está na palavra e daquilo que a gente vive, daquilo que a gente passa. E eu quero começar falando com você, eu trouxe aqui num texto, que eu vou estar lendo bastante ele, para ser bem claro. E começa algo que começa falando no Salmo 100. Diz assim, servir o Senhor com alegria. Então eu queria abordar para você o Salmo 100 da seguinte forma. O salmista, ele convida a celebrar e a entrar na presença de Deus com gratidão. Ele conhece que fomos feitos por Deus e somos seu rebanho. Então, o salmista já começa a dizer que nós temos que entrar na presença de Deus celebrando com gratidão. Mas com gratidão por quê, pastora? Com gratidão pela sua vida. Com gratidão pelo sopro, por você estar de pé todos os dias, por saber que você pode acordar todos os dias e trabalhar, ainda que tenha uma dor de cabeça, tenha um problema aqui, um problema ali, mas mesmo assim, já começa dizendo que nós precisamos ser grato ao Senhor. Ele já começa dizendo, seja grato, independente do que você está passando. Se é saúde, se é alegria, se é doença, seja grato ao Senhor. Às vezes as coisas estão acontecendo, está sendo muito complicado, pastora, eu não sei se eu aguento, aguente, seja grato. Seja grato, porque o Deus que você serve, Ele sabe que você está passando. A gente não pode viver nossa vida achando que Deus, Ele sabe, Ele está ausente ou Ele está se importando com o que você está vivendo. Não, amados, Ele sabe que você está passando. Mas mesmo assim, Ele começa dizendo, seja grato, me sirva com alegria. Ou será que eu só sirvo o Senhor? Ele já sabe por quê? Sabe o que eu vejo isso? Eu já levo um tapa. Porque eu já estou entendendo que Ele está dizendo assim, então você só me serve quando está tudo bem? Quando está tudo a maravilha, aí você me serve com alegria. Mas quando as coisas estão acontecendo na sua vida? Quantas lutas estão batendo na tua porta? Quantas tristezas, decepções. E aí? Me servirás com alegria? Então o Salmo já começa, né, dando a primeira lambada na gente em relação a isso. E a gente gosta, às vezes, de apanhar. Quando é de papai, a gente até gosta de apanhar. E o mais interessante também, que nos Salmos, o chamado para ir, num contexto, amado, central do Salmo 100, a gente vê o Senhor falando que é para servir Ele com alegria e entrar diante dEle com cântico. E quando eu vejo isso, eu pergunto, muitas das vezes a gente fala bem assim, o que é entrar diante do Senhor com cântico? O que se isso representa na minha vida? Mas a gente entende o seguinte, amados, muitas vezes enxergamos a salvação como uma linha de chegada na nossa caminhada cristã. Acreditamos que o objetivo final era apenas escapar da condenação. Então a gente acha que a salvação é só isso, é somente escapar, sabe, da condenação. Estou salvo, né? Então estou livre da condenação. Mas tem um porém. Por quê? Acreditamos que o objetivo final era apenas escapar da condenação. No entanto, a Bíblia nos mostra que a salvação é, na verdade, a linha de partida. A salvação na nossa vida, ela é a linha de partida. É aonde você aceita Jesus e ali você vai começar a sua caminhada. Então, é a nossa linha de partida. Porque quando eu aceito Jesus, quando eu me converto ao Evangelho, quando eu começo a buscar a palavra, eu estou começando a minha caminhada. Porque ali eu começo a entender a minha caminhada, a minha trajetória. Aí começa a trajetória da pastora Conceição, ou da serva Conceição. O dia que eu me converti, eu comecei a entender que eu precisava mudar, que eu precisava tirar muitos hábitos da minha vida, eu precisava fazer muitas coisas na minha vida. E aí começa a minha caminhada. E a gente vê ao contrário. Então, na verdade, é a linha de partida. Deus não nos salvou para ficarmos estagnados, mas nos recrutou para uma grande obra. Então, a linha de partida que o Senhor começou na tua vida, Ele já diz, não é para ficarmos estagnados, amados, parados, na inércia, sem fazer nada. Não, estou salvo, então estou salvo. Então, aqui já não preciso fazer mais nada. Já recebi a salvação. Sabemos que pode ser também. Pode ser que possa existir, você pode conhecer pessoas que pensam assim, poxa, eu aceitei Jesus, entendo, participo de tudo, mas vou ficar só assim. Poxa, fulana parece que não cresce, amados, às vezes não é porque ela não cresce, às vezes a gente não sabe, não tem como saber, então ela não vai ser salva, então quando Jesus voltar ela não vai subir porque ela decidiu somente participar de culto, ela não querer fazer nada.
A gente tem que aprender a olhar as coisas. A gente tem que ver que cada caso é um caso. E Deus, ele trabalha de forma, com cada pessoa também ele tem uma forma de trabalhar. Ele nunca vai trabalhar na minha vida de uma forma e trabalhar na de Otelina do mesmo jeito. Ele nunca vai trabalhar na vida do pastor Andrés e na vida do pastor Ronaldo do mesmo jeito, não. Ele sempre vai trabalhar nas nossas vidas de forma diferente, porque ele te conhece. Sabe que se me colocar para dar aula na escola bíblica, eu não sei se vai sair. Pode até sair, mas a gente tem um mestre que o Senhor usa da forma. Por quê? Pastor Ronaldo, o dom, o chamado, aquilo que o Senhor está colocando na vida dele. Então, ele é diferente da pastora Conceição. Eu tenho a minha forma. Vocês entendem? Que é isso que a gente precisa aprender nas nossas vidas. Porque quando a gente não entende essas coisas, a gente não consegue agir, a gente não consegue avançar. Às vezes, nós paramos dentro do nosso ministério por causa disso. Eu bati muito na mesma tecla em algumas coisas, mas quando o Senhor me bateu tanto para dizer, eu não te quero assim, eu te quero desse jeito. Se você não entender, seu ministério não vai crescer. Então eu entendo que eu nunca vou ser igual a tia Penha, nunca vou ser igual a Vanessa e tia Vanessa. Tia Vanessa, a Vanessa, cada um tem sua forma de ser usada, de trabalhar. Mas eu percebi que ele vai me usar e eu vou crescer no jeito que ele tem para mim. E se eu não compreender que eu não tenho que ficar, sabe, angustiada, agoniada, porque, poxa, será que tem que ser do jeito dela? Não quer dizer, amado, que você não pode se espelhar em alguém. Não, pode admirar alguém? Pode sim, mas você vai admirar aquela pessoa. Até preguei sobre isso, mas a forma como o Senhor vai te usar é diferente, ele tem a forma dele para te usar. E o Salmo, ele fala muito conosco sobre isso, sobre salvos para servir e chamados para ir. Então, queridos, aí algo também em relação a isso, nós precisamos entender que o cântico, entrar diante do Senhor com o cântico é isso. É você entender que você começou, sabe? Você deu a partida, na verdade você deu a partida. E essa partida ela já foi dada, já foi dada a largada. Então, nós precisamos daqui entender, já foi dada a largada. Eu vou ficar parada? Se você ficar parado numa corrida, você vai chegar em primeiro lugar? Se o seu alvo é alguma coisa, eu tenho um alvo de ganhar o primeiro lugar, então eu vou fazer o quê? Já que foi dada a partida, eu vou correr. Dentro da minha possibilidade. Eu não vou ficar estagnada no lugar, parada, achando que a vitória vai vir nas minhas mãos. Por isso que quando o Senhor fala que nós somos o ide do Senhor, é para todos, é para todos. Quando ele diz assim, ide e pregai o evangelho, ele não está falando somente para líderes, não. Ele fala para toda a igreja. Todo aquele que conhece Jesus como Senhor e Salvador, você tem no seu coração já escrito que o ide é para você. Você é um evangelista. Você é um missionário. Você precisa sair para o campo missionário. Você precisa pregar. Pastor, eu tenho que ir para outro país? Calma que nós vamos chegar lá. Cada coisa no seu lugar. Então, eu quero falar com você sobre a motivação do chamado. Começa com alegria. Alegrei-me. Alegrei, ou celebrar com júbilo, ou servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria, amados, não é por obrigação. O serviço cristão nasce. Perdão, me aqui. O serviço cristão nasce de um coração grato e não de um pesar ou de uma cobrança. Quando nós servimos ao Senhor, amados, primeiramente, para você trabalhar a Deus, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa fazer isso de coração, grato ao Senhor. Aí, quando a gente fala essa frase, alguém vai falar bem assim, então beleza, por isso que eu fico no meu cantinho, porque eu não estou com vontade de fazer. Mas a gente se perde às vezes nisso, né, pastor? Fala assim, mas está dizendo que eu tenho que fazer de coração. Mas aí você não entendeu uma coisa. Fala que você tem que fazer de coração, mas ele fala que você tem que ser grato. E se eu entendo que eu sou grata a Deus, como que eu não vou fazer alguma coisa para Deus de coração, gente? Não dá para... Não tem coerência nisso. Por isso que o Senhor, quando ele fala com a gente, ele não bota a gente numa, né? A gente não consegue sair fora. Fala, querido, você vai fazer de coração. Aí você fala assim, então se eu vou fazer porque eu não estou com vontade, aí eu vou fazer de má vontade, então? Mas ele fala, mas tem um além. Se você é grata, se você sabe que de onde eu te tirei, já há um pormenor na tua vida aí, você já é grata por isso, então você precisa fazer a obra, precisa fazer a minha vontade, e você vai fazer de coração. Eu faço as coisas para o Senhor, irmão, de coração, porque eu sou grata de onde o Senhor me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Então, por saber de onde Ele me tirou, não tem como eu não ser grata em fazer a obra dEle.
Não tem como eu pedir alguma coisa por fazer a obra dele. Porque só eu, Conceição, nem minha família em geral conhece realmente muitas coisas íntimas minhas, não sabe. Só Deus que soube, ou que sabe até hoje, né, o que eu passei. Porque muitas das coisas a gente não consegue confessar nem para a nossa família, mas Deus sabe. Então eu entendo que eu preciso ser grata ao Senhor. Então a gente precisa reconhecer isso. E o outro ponto, na motivação, amados, do chamado de ir e servir, é o reconhecimento de quem é Deus. No versículo 3, ele diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Então é o reconhecimento de quem é Deus. Lembrar que o Senhor é Deus e foi ele que nos fez. E não eu que te fiz ou você fez você mesmo. Então nós precisamos entender isso. No versículo em Efésios 2:11 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Desculpa, Efésios 2:10. Estou rápido, né, irmão? Se estiver rápido demais, vocês falam. Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você entende que o reconhecer que Deus, que quem é Deus, você entende que Deus te chamou para fazer as boas obras. Ele não chamou ninguém para ficar parado, estagnado num lugar. Todos nós precisamos dar algo para o Senhor. É aquilo de vir no altar de mãos vazias. Eu acredito que ninguém quer vir aqui no altar toda vez que tem culto, toda vez que você vai para algum lugar. Não tem como você vir no altar de mãos vazias, é isso que ele está falando. Ele nos chamou para boas obras, para fazer a vontade dele. E quando eu faço a vontade dele, eu estou apresentando algo nas minhas mãos para o Senhor. O Senhor me vê fazendo a obra dele com amor, sendo grata, e quando eu abro as minhas mãos, ele vê. Fala, filha, agrado do que está fazendo. Porque eu estou seguindo, não o que um pastor falou para mim, mas eu estou simplesmente vendo aquilo que Deus está falando comigo. Porque independente, amados, se eu quiser tentar desobedecer a meu líder, mas eu estou desagradando a Deus. Coloca no teu coração que quando deixamos de fazer algo para o Senhor, você não está desagradando o pastor, nem desagradando a teu líder, quando ele te chama você também para fazer. Você está desagradando ao Senhor. Sabe, está entristecendo a Deus. Porque se o líder, o pastor falou algo com você, pode ter certeza que veio do céu. Não é besteira da cabeça dele. Entendeu? Se ele te chamou para ajudar, é porque o Senhor apresentou você para ele. Então a pessoa, o líder veio e te chamou, não, eu estou te convidando por isso, por aquilo. E você fala assim, mas não, foi porque Deus antes tocou no coração dela, foi inspiração do Senhor. Então Efésios fala sobre isso conosco. E ele temos aprendido sobre obras mortas, não tem como. Porque se nós somos alguém que o Senhor derramou sobre você vida, então não tem como, amado, você apresentar algo morto para o Senhor. Tem que ter alegria no que faz. Tem que ter alegria e no prazer de poder fazer, de dizer, Senhor, eis-me aqui. No entanto, quando nós deixamos de fazer, temos sérios problemas com isso. E o próximo ponto é matar a nossa vontade para o ir. Quem entende o amor de Deus vai ao encontro do próximo com disposição. E missões, ele tem isso mesmo em nossas vidas. Quem entende o amor de Deus, e se você se sente amada pelo Senhor, e se eu perguntar aqui, amado, alguém aqui não se sente amado por Deus? Se tem, levante a mãozinha aí. Acredito que todos não vão levantar porque sabem que são amados. E por que você disse com toda certeza, pastora, isso? Porque eu sei que independente do que você possa fazer ou não fazer, Ele vai continuar te amando, Ele é Deus que ama. Por isso que eu digo, então se eu entendo, só que eu preciso entender, o amor dele não falha, tem louvor que diz, né, que o amor dele não falha. E não falha mesmo não, o meu falha, mas nem por isso você pode ir para casa bater pensando, meu Deus, poxa, aconteceu isso, meu Deus deixou de me amar. Ai, meu Deus, na escala de 100, Deus, onde é que eu estou contigo aí? 1, 2, 3, 4, não. O amor dele continua sendo amor. Ninguém pode medir o amor dele. Mas nós precisamos entender que para fazer a vontade de Deus, para agradar realmente Ele como Ele quer, principalmente, amados, é ir ao encontro do próximo. O encontro do próximo são as almas que estão aí sedentas por ouvir. Todos os dias você passa por alguém, amado, que está precisando de uma palavra, um abraço seu. Às vezes a gente não prega com palavras, a gente prega com gesto. Foi até pregar também sobre isso, prega com testemunho.
Sabe? A leitura, uma leitura que eu também tenho falado muito sobre isso, nosso testemunho é uma leitura de quem somos. E quem te vê, não precisa nem você falar, a pessoa vai se chegar, você vai atrair através do Espírito Santo de Deus. E é isso que está dizendo aqui, é matar a nossa vontade, sabe? A vontade de não querer, a vontade sempre de dizer não, a vontade sempre de falar, não vou fazer, estou fazendo, mas eu estou com raiva porque eu estou fazendo. Nós precisamos matar, sabe, esse eu, esse orgulho dentro de nós e saber que todas as vezes que eu digo sim, sabe, o mundo espiritual faz festa. Assim como a gente sabe quando uma alma se rende ao Senhor, o céu faz festa. Quando você se posiciona, o mundo espiritual faz festa. Porque mais um que quando diz assim, eis-me aqui, mais um, sabe, que se torna inimigo do diabo e o inferno fica preocupado. Falou, nossa, mais um que vai fazer a obra. Mais um que vai lá buscar o que está perdido. E tem que ser assim. Todos os dias eu preciso entender que eu tenho que fazer o diabo ter medo mesmo, porque eu vou lá para fora para ganhar. Eu tenho que botar esse amor no meu coração. Porque se eu recebi do Senhor esse amor, Ele não colocou amor no teu coração, queridos, para você não servir com alegria, para que você não vá até aquele que está precisando, de saber que ele também é amado. Amados, tem alma aí fora que está jogada ali, não sabe que Deus ama ela, porque ninguém foi lá ainda dizer isso para ela. Enquanto você e eu não sair, sabe, da minha vontade, do meu comodismo, e chegar lá e dizer, olha, você está aí, mas deixa eu te falar, tem alguém que te ama e não está feliz em ver você desse jeito, ele te ama demais, ele pagou um preço por você, foi muito alto esse preço. Então não dá para alguém que pagou um preço muito alto por você e ver você nessa situação jogado, mas ela vai continuar se afundando se eu não tiver coragem, ousadia de entender que eu preciso amar o meu próximo. E eu não estou falando próximo do seu marido, do seu filho que está próximo ali não. Porque é fácil eu amar a minha esposa, mesmo na hora das brigas, das confusões, mas eu vou amar. Eu estou falando próximo é aquele que está perdido lá no mundo. E que vai continuar perdido se a igreja não tomar uma atitude, uma decisão. Aleluia, Jesus. A outra ação é a ação do chamado, o movimento de entrar e ir. No versículo 4 diz assim: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hino, louvai e bendizei o seu nome. A gente entende, queridos, que quando você. Deixa eu falar algo para você que eu escrevi aqui que eu achei muito interessante, eu queria ler para você entender isso aqui. Ó. Quem nos salvou e chamou a uma santa vocação, não segundo as suas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempo dos séculos. Está lá em 2 Timóteo, na verdade foi ele que eu li, 2 Timóteo 9, está dizendo isso. Falando sobre a importância, amado, de não ficarmos de braços cruzados, das pessoas não olhar para você e falar bem assim, você já viu alguém chegar para você e falar bem assim, fulano, você é cristão? Aí você, com orgulho, fala bem assim, sou. Alguém já te perguntou pela segunda vez, você é evangélico mesmo? Quando você vê numa frase alguém falar assim com você, você é evangélico mesmo? Já pararam para pensar o peso desse você é evangélico mesmo? Você é cristão mesmo? Ou deveria pesar? Porque se alguém falou desse jeito com você, é porque em algum ponto ele percebeu algo negativo na sua vida. Alguma hora você deixou de fazer alguma coisa e cuidado de achar que não tem ninguém atrás de você quando você passa. É a hora de mostrar a obra. E a obra ela é viva, ela não pode ser obra morta. E é perigoso eu estar andando na rua e não perceber que tem alguém que está de olho em mim. E um belo dia eu chego e dou de cara com ela, dentro da igreja, em qualquer lugar, no meu trabalho, na minha escola, e alguém perguntar para você, você é crente? Você sou. Você é crente mesmo? Aí você vai parar para pensar, mas por que ela está perguntando se eu sou crente mesmo, se eu sou cristão? Aí a pergunta vem na hora, o Espírito Santo faz lembrar. Filha, é o teu testemunho. Te lembra se você fez alguma coisa? Você passou por alguém, fechou a cara, alguém vinha na tua direção, você pulou por outro lado, alguém passou por você, você falou, nossa, odeio fulano, não quero nem ver a cara, ou você deixou de ir lá dar um abraço, ou você viu alguém ali que estava precisando e você, nossa, vou passar, vou fazer igual a parábola do samaritano, vou passar de largo. Isso é perigoso em nossas vidas, porque Deus ele está olhando cada movimento da gente. A cada coisa que você faz, o Senhor está vendo.
E o mais triste é o que nós estamos deixando de fazer. E nós somos chamados para encher o céu. Saquear o inferno e encher o céu. E nem tanto, nós temos visto que o inferno aí anda cheio. Porque a igreja está deixando de saquear o inferno, tirar de lá para o céu. E nós precisamos parar com isso e pensar de forma diferente. Não, se eu vou para a igreja, eu vou levar mais alguém comigo. Eu vou insistir, eu vou bater. Pode me chamar de chato, pode me chamar do que quiser, mas uma hora você vai acabar trazendo. Uma hora aquela pessoa vai entender que você está querendo o bem dela. E você vai compreender a importância disso na sua vida. Então nós precisamos, querido, entender isso para ontem em nossas vidas. E o outro ponto, amados, é sair da apatia. Nós precisamos, querido, sabe, parar. As pessoas têm hora que ela está tão apático, que até que não é médico fala bem assim, nossa, eu vou te dar um diagnóstico, está morrendo, está morta. Porque nós só falta empurrar. Você já andou com pessoas que estão numa situação que se você chegar perto dela e empurrar ela assim, ela cai dentro da cova? Está tão apática. Sabe? Então, ai meu Deus. Ou então, dá um bom dia para ela. Ai, igual até o pastor, né? Na escola bíblica até falou sobre isso com a gente aqui. Ai, você só deu um bom dia. A pessoa te leva para um consultório, deita no divã e começa. Ai, meu marido, só Jesus. Eu já pensei em acabar com esse casamento. Não quer fazer nada. Aí a pessoa está ali. Nossa, só falei um bom dia, né? E que isso, minha casa está desse jeito. E que está assim, está assado. Aí eu já não consigo mais. Eu já nem estou orando. Aí já dá lá o diagnóstico. Eu já nem oro mais. Aí já começa a culpar Deus. Deus parece que não está me vendo. É uma mania que nós temos de fazer. Deus não está me vendo. Lógico que ele está vendo, gente. Como que você se esconde de Deus? Me fala isso. Nossa, parece que Deus não está me vendo, porque a grama do vizinho só cresce. A minha, meu Deus, parece que nada acontece. Ah, não, Deus não me ama, não. Aí começa a falar de Deus. Ah, Deus não me ama, não. E, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque isso só depende de mim. Eu quero escolher para a minha vida. O que eu vou escolher para a minha vida? Ficar desse jeito? Não, já dei a sentença. A partir de hoje estou morta. A partir de hoje eu não faço mais nada. A partir de hoje eu não me levanto. Vou ficar aqui para todo mundo sentir peninha de mim. Eu estou dando a sentença. Só que a sentença... E Deus falou bem assim, você já deu, mas eu não falei nada. Aí começa-se a reclamar de Deus. E a Bíblia nos ensina sobre a murmuração. Como isso afasta a presença de Deus. Como isso, amados, é porta para demônios entrar para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. E quando essas coisas começam a acontecer em nossas vidas, nós não temos realmente ânimo, patia, não temos vontade de fazer mais nada. Por quê? Porque eu comecei a profetizar. Uma murmuração é profetizar palavras más sobre nós mesmos, sobre alguém, sobre a minha casa. Aconteceu alguma coisa, amado? Aconteceu, glória a Deus, aleluias. Ah, Deus está vendo sim. Ele está vendo e eu tenho certeza que meu Deus vai mudar essa situação. E Ele pode, aleluia. Não importa que nível, que ponto chegou a situação, Ele vai mudar. Nossa, parece clichê, parece que o pastor sempre fala isso, né? Mas é o que a Bíblia diz. Vai mudar, porque você crê no Deus que você serve. Mas nós também precisamos mudar muita coisa em nossas vidas. E a gente aprende aqui o Salmo 2, Salmo 102 fala isso mesmo. Você viu o Senhor com alegria e entrar diante dele com cântico. Eu tenho que chegar diante do Senhor com alegria, com adoração. Sabe, com palavras, profetizando coisas boas. Profetizando não eu vou. Porque eu preciso trazer essa mudança para dentro de mim, porque tem pessoas lá fora que estão dependendo de mim. Amados, se eu não tomar essa atitude de parar, de sair dessa imersa, sair desse eu mesmo, sabe? Parece que tem hora que é uma situação que eu tiro Jesus do centro e me sento lá. E está errado. Se eu faço isso, as coisas, tudo de ruim vai acontecer na minha vida. Porque em algum momento eu me perdi, aconteceu, eu tirei. Foi até um teatro aqui que foi feito aqui, onde a irmã, né? Fala que Deus está no centro, ela está no centro da vontade dela, que ela está no centro da vontade de Deus, parará e coloca a cadeira, daqui a pouco ela começa a tirar Deus. E você acha que não acontece isso na nossa vida? Acontece. E quando a gente começa a ficar muito desanimado, muitas coisas ruins começam a acontecer na nossa vida, para analisar quem é que está no centro da sua vontade. Quem já está no centro da tua vontade. Isso que é preocupação. E às vezes a gente não percebe que a situação já mudou. Aquele que dizia bem assim, ah não, o Senhor é o dono da minha vida, então eu vou fazer aquilo que Ele quer. Aí você começa a fazer tudo ao contrário. Aí a pergunta é, Ele está no centro da vontade?
Ou você já tirou ele do centro da vontade há muito tempo, já expulsou ele porta fora e está andando como se a tua vida é tua, quem manda é você, eu mesmo, quase a quarta pessoa da Trindade, como a gente até brinca, mas é uma verdade. Quantos estão vivendo desse jeito? Sabe, achando-se a quarta pessoa da Trindade. E, no entanto, está mais perdida que Saul, que achava que estava podendo e não estava podendo mais nada. A graça de Deus já não estava mais sobre a vida dele, ele já estava andando com os pés dele. E o maior perigo é isso, estarmos desse jeito. E quando a igreja se encontra desse jeito, a igreja que eu falo somos nós, estamos mediante a esse ponto, amados, nós não vamos conseguir amar aquilo que Deus ama. Eu jamais vou conseguir olhar para alguém que está perdido lá no mundo com um olhar de amor. Sabe por quê? Porque eu também já me perdi. Eu já estou vivendo a minha vida, a minha experiência. E se eu estou vivendo a minha experiência, eu jamais vou me apresentar diante do Senhor com alegria. Vou entrar dentro da porta dele cantando um cântico de louvor, de adoração. E bem dizer, muito menos o nome dele. Porque para isso acontecer na minha vida, eu preciso reconhecer que ele diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E se eu não consigo amar esse próximo como a mim mesmo, amados, eu vou abrir minha boca e falar, Senhor, eu te amo. Eu já ouvi uma frase que entrou no meu coração e eu chorei muito quando eu ouvi isso. É uma frase conhecida de todo mundo. Como você pode amar a Deus se você não ama o seu próximo? Cara, isso bateu assim de uma forma tão que rasgou meu coração. Que na hora eu virei e falei bem assim, Senhor, é verdade. Como que eu posso declarar o seu amor, dizer que te amo? Se eu não o vejo, eu não posso tocar e eu não consigo sentir nada por alguém que está morrendo do meu lado. Eu passo por alguém que está totalmente perdido no mundo e finjo que não é comigo, que não é meu problema, não é minha luta, não é minha família, não é meu pai, não é meu marido, não é meu irmão. E eu sou a mesma boca que digo que amo o Senhor. Todos os dias, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ele fala, se você me ama, faz igual ele falou com Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Você acha que essa fala foi só para Pedro? Morreu ali com ele? É para o pastor, é para mim, é para você. E o Senhor todos os dias fala conosco. Conceição, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Penha, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Telina, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Pastor Ronaldo, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Todos os dias o Senhor faz essa pergunta para a gente. E todos os dias ele está esperando a resposta, mas a resposta com ação. Deus, ele aceita uma resposta, mas com ação. Porque às vezes ele está farto de ouvir de boca as coisas. Porque às vezes para nós nos sentimos assim, estou farta de ouvir fulana falando que vai fazer e nunca faz. Estou farta de alguém falar que vai mudar e nunca muda. Você já parou como é que o Senhor está pensando em relação a essas falas que nós falamos todos os dias? Todos os dias ele pergunta, apacenta minhas ovelhas. Ah, não, mas isso é para pastor. Não, é para você. É para você. O ID é para você. O celebrar e entrar com júbilo, entrar com alegria, apresentar ao Senhor um cântico, servir a Ele todo, e como diz, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele. Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Quando ele está falando isso, ele está se referindo a toda uma nação. De nós levarmos as bênçãos para toda uma nação. Todos nós somos chamados todos os dias para poder pregar o evangelho. Para poder falar, nós temos oportunidade. Irmão, você tem oportunidade todos os dias, a partir do momento que você levanta até a hora de você dormir. Você tem, sabe, um motivo para poder realmente pregar o evangelho. Não espere acontecer as coisas ruins para você poder ir pregar a palavra de Deus. Agora eu vou porque o Senhor está me castigando. Tirou alguém da minha família, botou alguém em cima da cama. Então eu estou entendendo, Senhor, que o Senhor quer que eu vá pregar. Não precisa esperar essas coisas acontecer. Isso acontecer com a nossa fundadora, a Inês Simple Mike Fesson. Ela foi chamada desde de nova. Ela começou a dar desculpa, até que as coisas foram acontecendo na vida dela. E você acha que é diferente na sua vida, na minha vida hoje? Não espera as coisas ruins acontecer para você entender que você precisa servir ao Senhor, que você precisa entregar a sua vida para Jesus, você que ainda não entregou, que você precisa ter uma referência de Cristo na sua vida, que você precisa se apresentar como uma oferta agradável, precisa apresentar suas mãos todo dia no altar e tem que ter alguma coisa nela. Precisamos nos alegrar quando eu venho para a casa do Senhor, mas eu tenho que olhar para trás e saber que eu deixei algo bom, que eu fiz alguma coisa que agradou a Deus. Não adianta eu começar a trajetória na minha vida inteira, amado, e quando chegar no dia eu olhar e falar assim, meu Deus, não fiz nada. Muito pelo contrário, só deixei tragédia atrás de mim.
Mas isso só quem vai escolher é você. Todos os dias você tem a oportunidade de olhar para a sua vida, analisar o que você tem plantado. O que você está plantando na vida de outra pessoa? Será que o que você está plantando é a pessoa tomar raiva de ser cristão por causa do teu testemunho? Será o que nós estamos plantando é fazer as pessoas nem querer saber de Jesus? Amado, tem pessoas, eu já ouvi da boca de pessoas falar bem assim, servir Jesus desse jeito, eu prefiro ficar no mundo. E eu chorei quando eu ouvi isso. Eu fui falar de Jesus com uma pessoa e foi a resposta que ela me deu. Mas não foi por causa do meu testemunho, foi por causa do testemunho de alguém, infelizmente. E ela falou, virou e falou assim, se servir Jesus é isso daqui, eu não quero. E na hora eu baixei minha cabeça e falei, Senhor, nós cheguei a ficar assim, ó, branca. Falei, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. E o que a pessoa fez foi muito grave. E a pessoa falou que não quer Jesus. Eu não sei como é que está a vida dessa pessoa, mas hoje que eu não vi mais. Mas eu tenho certeza que a pessoa que permitiu que ela tivesse, sabe, visto uma situação como aquela e fizesse levar a pessoa para longe de Deus, pode ter certeza que está nas mãos de Deus essa pessoa. E eu quero dizer para você, cuidado, porque com teu testemunho, se você afastar ou alguém, sabe, sumir da presença, falar que não quer saber de Jesus porque você deu um mau testemunho ou fez algo que desagradou, cuidado com isso. Não pense que você vai para casa e Deus vai estar aplaudindo você, não. Não é que lindinho, eu gostei de você ter feito aquilo. Pode dormir, descansa bem aí, não tem problema não. Amanhã é outro dia. Não, queridos. Porque foi mais um dia que você poderia ter tirado alguém, sabe, do cárcere privado, do inferno, da morte. E eu não fiz. Não era dia, não era um bom tempo, eu não estava bem. Ai, se Deus olhasse e falasse bem assim, vou mandar de meu filho, não. Eu não estou bem hoje. Sou Deus, não estou bem hoje. Vou mandar meu filho para quê? Não poderia também o pensamento também, mas não foi. E o próprio Jesus também passando por tudo aquilo ali, tinha oportunidade. Sabemos que ele foi, quando ele foi orar, ele falou com o próprio Pai, se possível afastasse aquele cálice, porque estava pesado. Ele abriu o coração para o próprio Pai ali, mas contudo ele falou que iria fazer a vontade do Pai. Porque o Pai sabia onde iria chegar o sacrifício de Jesus. Em vocês, em mim, em cada um aqui. Alcançou-me, alcançou cada um aqui. Agora a pergunta é, eu fui alcançada por um preço alto, por um amor muito, 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 muito grande. E o que eu estou fazendo por ser grata a esse amor tão grande? Eu estou lembrando que ele fala que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo? E é o mais interessante, que eu acho que não tem nenhuma parte da Bíblia, se eu não estou enganado, né, pastor? Falando que tivemos que amar o próximo como a nós mesmos. Sabe, isso é muito forte. Porque ele não poderia fazer essa comparação. Ele comparou o amor por alguém como a você mesmo. Amado, você anda se odiando por aí? Você tem ódio de você mesmo? Você faz de tudo para você viver bem, você luta para as coisas acontecerem na sua vida. Eu tenho certeza que uma pessoa em sã consciência não vai sair por exemplo que se odeia. Ai, eu me odeio, eu me odeio, eu me odeio, eu vou me matar. Quando uma coisa está acontecendo com alguém nesse sentido, é porque ela não está bem, ela já chegou no limite, a alma dela já chegou no extremo. Mas isso não é normal. E que a gente possa, amados, ter essa visão também. Que nós possamos também ter essa visão. E para encerrar, aleluia, Jesus. Nós precisamos entender a importância. E para encerrar, nós também falamos sobre a responsabilidade do ir. Significa estar pronto para ser útil onde houver necessidade. É nossa responsabilidade. É você, sabe, estar pronto para onde você for, você ter uma palavra de Deus para alguém. Você poder ouvir alguém, às vezes não precisa nem falar, só em ouvir já ajuda muito. E o outro ponto é o alvo do chamado, servir ao próximo, como eu já falei. Isso é muito importante, porque Deus ele trata isso com tanto amor, com tanto cuidado, que ele cobra. O Senhor ele tem clamado com a igreja em relação a isso, sobre a gente não olhar as coisas acontecendo do nosso lado, na nossa vizinhança, esquerda, direita, na frente, trás, pessoas que você convive no seu trabalho, pessoas que cada dia você dá de cara com ela por aí. Então o Senhor está incomodando muito, tem falado muito com a igreja sobre o amor ao próximo, sobre você colocar a sua dor na dor do outro. Então, é a reflexão do amor, servir a Deus,
Servir a Deus na prática significa cuidar de quem está perto. É isso que é você amar a Deus no próximo e na prática. Como eu falei aqui no começo, é você praticar. E o último é o propósito revelado. É descobrirmos o verdadeiro sentido da nossa vida, quando decidimos ser útil na vida de outra pessoa, através do nosso chamado. Então, o teu chamado foi para fazer a diferença na vida de outra pessoa. O chamado, você ser enviado, é para fazer a diferença na vida de outra pessoa. Ah, pastora, mas eu não consigo pregar, não consigo fazer nada. Mas o teu testemunho pode resolver muito isso. Se você fizer as coisas corretamente, se você ouvir Deus, obedecer, você obedecer na vontade de Deus, amados, você já é um ótimo testemunho para alguém que vai te ver. Você já é um testemunho na sua vizinhança. Ou você acha que sua vizinhança não sabe quem é você, não te observa. E às vezes, no mínimo detalhe. Às vezes ela sabe mais sobre você e sobre a sua família do que até a própria família sua, por causa do seu testemunho. Então, a gente percebe essas coisas. Eu gostaria que você fosse ficando de pé. Não. A Penha e a Lúcia, ela vai passar para você um papel e uma caneta. Não tem caneta para todo mundo. Você vai escrevendo o que eu vou falar e você vai dizendo. Deixa eu só ler isso aqui para você que eu gostei muito. O ID não é uma sugestão ou um convite opcional para alguns poucos crentes super espirituais. É o mandamento de Jesus para toda a igreja, onde seus pés pisam, no trabalho, na escola, como eu falei, em qualquer lugar. É um campo missionário. Então você sabe que aonde você colocar os teus pés, você já tem que falar assim, opa, vou observar, lógico que não na hora que está trabalhando, né, irmãos? Não pode, né? Mas no seu intervalo, ou você indo ou saindo, é um campo missionário. Já está dando um motivo para você abrir sua boca e falar alguma coisa. Não entre e saia da escola, de algum lugar, sem falar alguma coisa. E em Romanos 10, 14, 15, Romanos 10, 14, 15, diz assim, Romanos 10, 14, 15a. Como, pois, invocarão aquele que não crerem? E como crerão aquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não for enviado? Então, como isso vai acontecer? Como alguém vai saber que existe um Deus que te tirou um dia do mundo perdido? Como você vai entender que um dia você foi um pecador, você cometeu falha e você foi perdoado por alguém? Se não tem quem pregue, como alguém vai aprender sobre Jesus se não tem quem que vá lá pregar o evangelho e vai falar sobre isso? E o último ponto para encerrar, Mateus, acho que eu falei. Não, Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Toda a igreja já conhece esse versículo, Marcos 15, 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, o que o Senhor está falando com você? A partir de hoje, amados, não perca mais tempo. Você vai para a tua casa já com esse pensamento. Eu conheço um monte de gente. Meu Deus, eu conheço na escola, na minha faculdade, meu Deus, no meu trabalho, nas minhas amizades. Será que todos os seus amigos são cristãos? Será que todo mundo que você conhece pregou o evangelho? Será que todo mundo que você conhece a Jesus?